Boa noite a todos. Que Jesus, nosso divino mestre, amigo, companheiro, esteja conosco novamente, nesta sexta-feira, nesse trabalho que estamos fazendo. Então, antes de entrarmos, aqui Isilda, boa noite, Kátia, boa noite, Guilherme Salvano, companheiro da Fraterna, boa noite, Luiz, olha quanta gente, que bom, né? A gente fica muito feliz de estar com todos vocês, Gelsi, Moda Praia, o Fernando Belim, que sempre é bom, né? Muito gostoso a gente poder estar juntos. Viviane, Camila, Isilda. Então, como é um trabalho que nós fazemos, um trabalho espírita também, não deixa de ser, não, vamos começar com a nossa prece. E para começarmos com a nossa prece, vamos fechando os nossos olhos, por gentileza, e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre Maior. E a Ele agradecemos por mais esta semana que tivemos. Agradecemos pela família, pelos amigos, pelas oportunidades, pelo abrigo que nos acolhe, o alimento que nos nutre. Agradecemos por tudo. E aprendemos com o Mestre a ver em cada local, em cada situação, em cada episódio, em cada momento, a presença sempre, sempre do nosso Pai, que está sempre conosco, com todo o seu amor, com seu infinito amor. Que assim seja, graças a Deus. Na semana passada, nós falamos de Jesus prometendo a vinda do Consolador, né? E nós dissemos que hoje continuaríamos seguindo essa caminhada. Então, a semana passada, nós falamos da época em que Jesus estava conosco, encarnado, há 2000 anos atrás. E hoje, nós vamos seguir daquela época para os dias de hoje. Então, a nossa expectativa ao longo dessas semanas vai ser falar muito de Jesus, muito. De Jesus antes de Jesus e de Jesus após Jesus. Porque Jesus é tão bonito, tão completo, tão grandioso, que muitas vezes não nos damos conta da grandiosidade dele, da beleza dele. Então, ao longo desse tempo todo, a nossa intenção é falar muito de Jesus, mas um Jesus ao longo da história, não um Jesus vinculado tão somente a 2000 anos atrás, por mais maravilhoso que ele seja. Então, nós queremos um Jesus, entender um Jesus realmente grandioso, que está nos acompanhando nos dias de hoje também. A semana passada, nós falamos, na época de Jesus, a dificuldade natural que os judeus, de um modo geral, tiveram para entender a mensagem do Mestre. Era complicado, era difícil para eles, sem sombra de dúvida, muito complicado. Porque Jesus vem ali, da Palestina, na última dominação daquele povo, que era uma dominação romana, que quando Jesus esteve distribuindo o Evangelho, fazia quase 100 anos que os romanos dominavam aquele povo. Mas aquele povo já vinha de dominações anteriores. Então, o dominador de plantão, naquela época, era o romano. E colocava, logicamente, no meio do povo judeu, muito sofrimento, muita dificuldade, muita dor. E aquele povo, pisado pelos dominadores romanos, eles pagavam tributos pesados, como falamos na semana passada, tinham seu orgulho ferido, eles tinham a necessidade, sentiam uma necessidade enorme de se libertarem daquele jugo, e eles entendiam que o Messias que estava prometido para vir, viria com o intuito de libertá-los daqueles dominadores, libertá-los do jugo romano. E não aconteceu isso. Eles viram um Messias
que não aceitaram, mas era um Messias que vinha falar de amor, que vinha falar de paz, que vinha falar de um coração puro, que vinha falar de perdoar. Mas que Messias era esse? Passava na cabeça dos judeus. Nós estamos dominados, sofrendo, padecendo, e ele vem falar que precisamos entender o sofrimento. Ele vem falar que precisamos perdoar. É meio complicado. Se nós propusemos na live anterior, que fizéssemos uma viagem para lá, há 2000 anos. E aí nós sentiríamos aquilo que o povo judeu sentia naquele momento. E, obviamente, se estivéssemos lá, talvez um ou outro possa ter estado, ficaria muito difícil entender Jesus. E aí, realmente, poucos compreenderam um pouquinho desse mestre. E compreendendo pouco, a grande maioria não o entendeu, a ponto dele vir a ser morto. Mas eram os alunos daquela época que não aproveitaram o ensinamento do professor. E não aproveitando o ensinamento do professor, o mestre amoroso ao extremo, Jesus, promete que daria chances posteriores, que voltaria, daria aulas de reposição, até que nós aprendêssemos. E aí, ao partir, ele promete que pediria ao Pai, e o Pai haveria de mandar um Consolador, que viria no seu tempo certo, viria para ensinar aquilo que ele não pôde ensinar, e que viria também corrigir aquilo que ele disse há 2000 anos e que certamente a humanidade distorceria, esqueceria, desprezaria. E tudo isso aconteceu. E é essa caminhada que nós vamos fazer hoje, após a partida de Jesus vindo para o nosso tempo. Então, Jesus, que havia deixado aquela mensagem e que foi ignorada, desprezada, esquecida, mesmo assim, ela continuou espalhando pela terra conhecida, porque Saulo de Tarso, o grande Paulo de Tarso, levou a mensagem de Jesus para fora de Israel, porque dentro de Israel ela dificilmente vingaria. E Paulo de Tarso leva sacrificando-se ao extremo, deixando de lado tudo aquilo que ele representava no meio do judaísmo. Mas Paulo de Tarso leva a mensagem de Jesus para a Ásia Menor, que hoje conhecemos como Turquia. Leva a mensagem de Jesus para a Grécia, leva para Roma, chega a levar para a Espanha. Então, o cristianismo, a doutrina do Cristo, deve muito ao grande Paulo de Tarso. E a mensagem do Mestre, durante os 3 primeiros séculos, ela continuou pura, cristalina. Aqueles que seguiam a mensagem de Jesus se reuniam de uma forma amorosa, praticavam a caridade ao extremo, viviam em comunidade. Realmente era o amor que Jesus havia ensinado. Então, durante os 3 primeiros séculos, o primeiro, aquele em que Jesus esteve conosco, o segundo e o terceiro, a mensagem de Jesus ficou pura, né? Não foi alterada, não foi mexida. Contudo, a partir do 4º século, aí a coisa começou a ter problemas. Roma, que até então era pagã, traz para dentro de si a mensagem de Jesus. E ao trazer para dentro de si, traz por temor e não por amor. Roma até então era gentil. Então, a comunidade gentil viveu pagão, né? Viveu juntamente com a doutrina de Jesus, o cristianismo, ao longo de vários anos. E nessa mistura acabaram acontecendo alterações. Algumas coisas surgiram. Foi nessa época que correntes da igreja, a igreja romana, decidiu, isso no 4º século, num concílio chamado Concílio de Niceia. Era a reunião dos religiosos da igreja da época. Nesse concílio, que acontece na cidade de Niceia, na Ásia Menor, Turquia, portanto, que hoje se chama, essa cidade de Niceia, se chama Riznik. Ali acontece esse concílio no ano 325.
E nesse concílio eles iam discutir vários pontos relacionados à religião, à igreja. Um dos pontos seria discutir quem era Jesus, quarto século. Duas correntes existiam naquele momento. Uma corrente liderada por um religioso de nome Atanásio, que dizia que Jesus era um ser divino, especial, era um Deus. E outra corrente de um homem, de um religioso chamado Ário, nascido em Alexandria, no Egito, dizia que não, que Jesus havia conquistado a sua perfeição em razão de muitas e muitas existências. Então, Jesus era como nós, apenas que muito evoluído. Portanto, um espírito muito mais antigo. É o que a doutrina espírita nos fez entender. Nós entendemos dessa forma. Conquistamos a nossa evolução e a nossa perfeição ao longo de muitas e muitas existências. Só que nesse concílio, a decisão deles recai sobre aquilo que Atanásio falava. Então, a partir daquele momento, Jesus passa a ser entendido como Deus. Então, Jesus como Deus fica um pouquinho difícil nós entendermos. Por quê? Porque Jesus não é Deus. Jesus é como nós. Deus é único. Aprendemos, que Deus é único. Então, a nossa dificuldade, a partir logo do início dessa caminhada do cristianismo, começa a ter alguns probleminhas, Se não bastasse isso, vamos entender também a grande dificuldade para a divulgação da mensagem do Mestre. Por quê? Porque não existiam livros. Vamos lembrar que Gutenberg, aquele que inventou a prensa com os tipos móveis, uma tipografia com tipos móveis, acontece essa invenção de Gutenberg apenas no ano 1455. Portanto, século XV. 15 séculos haviam se passado. E com essa invenção de Gutenberg, que acontece em 1455, ela revoluciona. Só para ter uma ideia, 30 anos antes da invenção de Gutenberg, a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, ela possuía 122 livros, mas livros escritos manualmente. Os escribas, que nós ouvimos falar tanto, estão mencionados, sobretudo no Novo Testamento, redigiam os livros à mão. Então, a Universidade de Cambridge, no ano mais ou menos 1420, ela tinha 122 livros. Só que era uma coisa extremamente cara. É dito que cada livro, naquela época, o valor dele era o equivalente a uma fazenda ou uma vinícola. Olha que coisa. Mas a partir de Gutenberg, não. Aí a coisa se revoluciona. Em 30 anos, as prensas de Gutenberg se espalham pela Europa e começam a publicar, a editar livros, imprimir livros. Tanto que, 45 anos após a descoberta ou a invenção de Gutenberg, já existiam cerca de 15 milhões de livros. Então foi o momento em que os ensinamentos de Jesus começam a escapar da mão do clero. Por quê? Porque outros começaram a acessar. Tanto que Gutenberg, uma das primeiras coisas que faz é editar cerca de 200 Bíblias. 200 Bíblias. Aí começa a circular. Mas então, nós sabíamos da grande dificuldade em espalhar essa mensagem do Mestre pelos 4 cantos conhecidos. E aí perdemos o endereço de Jesus ao longo de todos esses séculos. Nós vamos ver que desembocamos nas cruzadas. Terrível. Mas caímos lá, nas cruzadas, onde, a pretexto de recuperar a terra prometida, lá, Palestina, Jerusalém, foram cometidos tantos abusos, tantas maldades. Havíamos perdido o endereço de Jesus. Depois vem logo em seguida a Inquisição. Que padecimento, que complicação. Foi até o século XIX a Inquisição. Então, ficou muito difícil, mas Jesus havia prometido
Pedirei ao Pai, o Pai haverá de mandar o Consolador. E este Consolador virá, mas virá no tempo certo, quando a mente do homem se abrisse. E aí nós vamos ver no século XVIII, nos anos 1700, na Europa, quando o homem começa a querer amadurecer, começa a entender um pouco, começa a questionar as coisas que até ele mesmo acreditava. Mas ele questiona porque ele quer ter certeza daquilo que acredita. Vamos ver o movimento iluminista, sobretudo em Paris. A Europa, mas sobretudo em Paris. Se instala uma luz nova ali na França. Então, o homem abre sua mente e, ao entender e procurar compreender, vasculhar, realmente a espiritualidade entendia que o homem estava chegando no ponto para receber o Consolador prometido por Jesus. Chegaria, portanto. E aí nós vamos ver que, por volta dos anos 1850, metade do século XIX, começam a acontecer coisas extraordinárias, que a humanidade não compreendia, não conseguia compreender. Acontecimentos onde, movidos pela espiritualidade, aconteciam coisas que surpreendiam o homem e ele não entendia o que se passava. Era a espiritualidade chamando a atenção do homem para que ele voltasse o seu olhar para algo que estava prestes a surgir e lhe dar um entendimento novo. A espiritualidade, portanto, através de batidas, através de movimentos, mesas que circulavam, a humanidade começa a se interessar para compreender aquilo. E dentre as pessoas mais dedicadas, nós vamos ter, obviamente, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso Allan Kardec, que vai vasculhar. Ele era um cientista, um pesquisador, um professor. Ele vai vasculhar para entender o que estava por detrás daquilo. Ele não aceita aquilo como curiosidade. Se há uma manifestação inteligente, é porque existe uma mente do outro lado transmitindo tudo isso. E aí nós vamos ver que, através da participação de vários médiuns, a espiritualidade transmite informações maravilhosas, preciosas, que vão sendo compiladas, juntadas, e Allan Kardec, ou o nosso Hippolyte, vai juntando tudo aquilo e consegue fazer a codificação da doutrina espírita. Não é obra dele, não é. A espiritualidade que enviou, a espiritualidade que encaminhou, a espiritualidade que, de uma forma amorável, nos trouxe ensinamentos que sequer imaginávamos. Dentro desses ensinamentos que a doutrina nos traz, por exemplo, alguns fundamentos da nossa doutrina. Ela fala da existência de Deus. Deus existe. Como Deus? Não, Deus, causa primária de todas as coisas. É uma força, é um conjunto de leis, não importa, mas da maneira que Ele é infinitamente bom, infinitamente justo. Esse Deus ama ao seu modo, não entendemos bem como, mas Ele nos ama de uma forma tão intensa, porque nós somos seus filhos. E a doutrina vem nos dizer que Deus existe. E os atributos dele são esses: infinitamente bom, justo, perfeitíssimo. Outro fundamento: eles vieram, a espiritualidade veio e nos diz que a alma é imortal. Portanto, tivemos início, todos nós. Começamos em algum momento, não nos damos conta de quando, não sabemos. Entretanto, não teremos jamais fim. Estamos num processo de evolução, de crescimento, porque a perfeição relativa é o nosso objetivo. E todos nós, sem uma única exceção, chegaremos a essa condição de perfeição tão linda que está reservado
a todos nós. Vem nos falar também da pluralidade de existências, de inúmeras existências, que nós, espíritas, entendemos, chamamos como reencarnações. Vem falar de pluralidade, muitas, muitas, muitas. Não sabemos quantas teremos, porque também depende do nosso empenho, da nossa vontade, da nossa dedicação. E nós, usando a razão, sobretudo a razão, temos que entender que a pluralidade de existências, ou seja, múltiplas vidas, é aquilo que vai nos levar a melhorar, a sairmos dos equívocos que praticamos, porque todos nós cometemos ainda tantos equívocos. E temos irmãos, é triste, mas temos irmãos que cometem até equívocos mais dolorosos do que o nosso ainda. Portanto, todos nós teremos, ao longo dessas várias existências, a oportunidade de corrigir isso tudo, de estarmos melhores, de irmos aprendendo, para que em algum momento estejamos em bem melhores condições. Então, dos fundamentos, a existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados. Jesus mesmo disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Como a criação de espíritos é ininterrupta, óbvio que estamos espalhados por todo o universo, porque a casa do Pai é todo o universo. Um Pai que cria um universo maravilhoso, inúmeros mundos, incontáveis mundos. Será que Ele criou simplesmente para nos deliciar a vista? Não. O Pai não criaria sem objetivo. Vamos pensar em nós, usando a razão. Se eu tenho um filho, será que eu vou construir para ele 10 casas? Não, não faz o menor sentido. Se eu tenho muitos filhos, construirei muitas casas. É isso que o Pai faz. Vem ainda a doutrina espírita falar da comunicabilidade dos espíritos. Como é bom a gente saber que aquele ente amado, aquela pessoa que amamos, que partiu, em algum momento vai ter um contato conosco, e de várias formas, inclusive através do sonho. E com isso, o homem começa a compreender um pouquinho, Tem que vasculhar mais, tem que estudar, compreender a mensagem de Jesus, que Jesus deixou há 2000 anos e que nós não havíamos compreendido. Mas aí, começamos a entender, somos espíritos. A nossa essência é espírito. Sim, estamos aqui. A nossa casa original não é aqui. Não pode ser aqui. A nossa casa original é a espiritual. Só que no momento nos encontramos encarnados. Estamos aqui para o exercício do aprimoramento espiritual. Entramos em campo para jogar. A terra é o campo. Não adianta ficar só no vestiário e não entrar em campo. Então, quando entramos em campo, é para fazer o jogo, é para acontecer a disputa. E é isso que nós estamos fazendo. Então, sabemos, através do Consolador, que Jesus nos deixa, que não somos daqui. Não, estamos aqui. É muito diferente. Se a humanidade tivesse essa visão, não é da Terra, está na Terra, seria tão mais fácil aprendermos a nos modificarmos. Entendermos que a reencarnação é a busca da construção do reino de Deus dentro de nós. É aqui que nós vamos passar pelas grandes dificuldades. É aqui na Terra que vamos nos aprimorar. É aqui na Terra que aprenderemos a pedir perdão, conceder perdão. É aqui na Terra que aprenderemos a abrir mão daquilo que nos agrada para fazer aquilo que é necessário fazer. É aqui na Terra que aprenderemos a servir e não ser servido. Olha, se a humanidade compreendesse isso tudo, então é dessa forma que construímos
o reino dos céus dentro de nós. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é o equilíbrio. O reino dos céus é o amor. O reino dos céus é a paz, é o servir ao próximo. E a evolução é isso. A evolução que buscamos através da tarefa que desempenhamos na Terra tem o objetivo, por exemplo, de diminuir o egoísmo para aumentar a caridade, diminuir o orgulho para aumentar a humildade. E será que conseguimos mudar isso numa única existência? Há 40 anos atrás, nossa, eu era tão orgulhoso. Será que eu consegui ser extremamente humilde? Ainda não. Eu era equivocado em determinados pontos. Agora eu consigo fazer tudo da maneira correta. Eu era egoísta ao extremo. Hoje eu sou caridoso ao extremo. Não, não somos. Melhoramos. Daí a necessidade de muitas e muitas existências. Então, a Terra é um local de passagem. Estamos aqui a serviço, embora muitos entendam que estão aqui a passeio. E não, nós estamos aqui a serviço. Que serviço? Em primeiro lugar, a si mesmo, porque nós necessitamos, todos nós somos necessitados. Então a Terra, para cada um de nós, podemos entender como um grande hospital, uma grande escola, uma grande oficina de trabalho, e ela é adequada às nossas condições. Ainda somos pequenos, é uma oficina que dá muito trabalho, muita transpiração. Então, o hospital, o presídio, a escola é temporário. Ninguém fica definitivo dentro do hospital. Não, vem aqui para corrigir aquilo que não está bem dentro de si, para que depois ele possa ter alta e voltar para casa, que não é aqui. Então, estamos na Terra, mas a Terra é um local que nos seduz. Como é fácil a gente se perder aqui na Terra. Quantas coisas estão aí para nos desviar do rumo. Os prazeres, o dinheiro, a fama. Nossa, tanta coisa está nos desviando, querendo nos tirar desse caminho. Então, é porque nós vemos tudo, muitos veem, né? Com os olhos da carne, com os olhos da terra, quando nós precisávamos olhar com os olhos do Espírito. Então, o que precisamos fazer? Veio o Consolador e nos disse isso tudo. Estamos aqui de forma provisória. Vamos voltar. A nossa casa é lá. Viemos aqui a trabalho para corrigir aquilo de errado conosco e auxiliarmos os outros. É fundamental, sem sombra de dúvida. Mas ela nos chama a atenção para que aprendamos a mudar o local de visão, o ângulo de visão das coisas que acontecem aqui. Precisamos mudar, ir para um outro lado para vermos num sentido diferente daquele que a humanidade se acostumou a fazer. E aí eu vou dar um exemplo que nos chama bem a atenção sobre a necessidade de mudarmos esse ângulo de visão. Vamos imaginar que eu seja dono de uma padaria, né? Fabrico pães, vendo pães e a padaria está prosperando. Nossa, que coisa, vendo, que maravilha. Só que na minha casa eu plantei cenouras, mas deu tanta cenoura que eu peguei todas as cenouras e levei para a padaria, para aproveitar na padaria. E a partir de então, todos os pães feitos com cenoura. Era pão de cenoura, broa de cenoura, doce de cenoura, sonho de cenoura. E aí eu percebo que vai minguando a vinda de fregueses. Vai diminuindo. De repente eu estou às portas da falência. O que será que houve? Não consigo entender. Era tão próspera. O que eu devo fazer?
dou um pulo e passo para o outro lado do balcão. E lá do outro lado do balcão, agora esqueço que eu sou o dono da padaria e passo a ser um consumidor. E ali eu olho, vitrine, pão de cenoura, broa de cenoura, doce de cenoura. Meu Deus do céu, que coisa é essa? Eu queria um pão de milho, queria uma broa de fubá e não tem. E aí eu descobri que fiz errado. Por quê? Porque me coloquei na condição de consumidor. E como consumidor, eu vejo que aquilo que eu produzia como dono da padaria está errado. E com relação à nossa alma, nosso espírito, será que não precisamos pular para o outro lado do balcão da vida e olhar de lá o que acontece aqui conosco, entender o que se passa, olhando com os olhos da alma, do espírito, vendo aquilo que acontece conosco na terra, o que estamos fazendo? E de repente eu, em espírito, do outro lado, olho e entendo, não estou fazendo bem feito. Eu só estou fabricando cenouras, pão de cenoura, assim não dá. Eu tenho que mudar a minha forma de ser. Então a doutrina, o nosso consolador, vem e nos chama a atenção, dizendo tudo isso. Olhe, mas olhe diferente. Busque entender, mas entender de fato. E aí eu vou começar, por exemplo, lembrando aquilo que nós dissemos na live da semana passada. Bem-aventuranças. Por que Jesus dizia, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados? Se os judeus não eram consolados naquele momento, os judeus eram mortos naquele momento, padeciam, morriam de fome, sem dinheiro, os impostos massacrando. E Jesus vem e diz, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E agora eu entendo, eu como judeu, lá há 2000 anos, estava passando rigorosamente por aquilo que eu plantei em existência anterior. E ali, naquele momento, eu estava colhendo aquilo que eu plantei. Por isso ele disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados lá na frente, em outra oportunidade. Então é necessário que você entenda o porquê do sofrimento, que você passe pelo sofrimento com resignação. Então é Jesus falando de esperanças na vida futura. É Jesus nos falando que lá na frente, em outra existência, quando não é possível na mesma, em outra existência seremos consolados. Sim, é só assim que pode acontecer. Portanto, uma única existência, ao invés de várias, uma única existência, eu não conseguiria entender o infinito amor, a infinita bondade de Deus. Por quê? Porque eu era judeu e o outro à minha frente era o romano que me dominava, bem alimentado, sorrindo, satisfeito. Não dá. Não pode, numa única existência, ser definida a sorte de todos nós. Então, a doutrina espírita vem e nos diz que somos responsáveis pelos nossos atos. Que atos? Que praticamos em outra, ou também que praticamos nessa mesma existência. Mas como eu sou responsável, eu respondo por eles, por aquilo que fiz de bom e por aquilo que eu não fiz de bom. Só eu que posso. E aí Jesus diz, a cada um segundo as suas obras. Só eu que posso responder por aquilo que fiz. É impossível transferir a outrem aquilo que eu errei e que ele iria corrigir. Também não posso transferir a outrem o bem que eu fiz e que me traria alegria, eu vou transferir a alguém que não teve o mérito de ter feito igual. Então, compreendo, por exemplo, que há um culpado nas aflições. Eu, nas minhas aflições, cada um nas suas aflições, e que os sofrimentos, essas dores,
são crises que nos curam dos males, desde que aprendamos a passar por elas com resignação, com tolerância, sem ficarmos xingando. Não, de forma nenhuma. Nós temos que passar de uma forma resignada. E o resignado não significa omisso, parado. Não, não. Eu me resigno. A dor que eu tenho, eu causei. Tudo bem. Mas que eu vou lutar para corrigir, para sair dessa dor, eu vou. Com ferramentas corretas. Óbvio que eu tenho que fazer isso. Então, resignação não é passividade. Resignação é compreensão. Não é passividade, não. Então, o entendimento que essa doutrina nos traz, nos dá resignação, nos dá confiança. Então, é o Consolador que vem para nos dar esse consolo e conhecer as coisas. De onde eu venho? De onde você vem? Será que simplesmente nasceu agora, nessa encarnação? E está aqui para quê? E vai para onde? Não, eu quero entender diferente. Eu quero construir esse reino dos céus dentro de mim. Sim, um reino dos céus que vai depender do meu esforço, da minha luta, da minha dedicação, da minha busca. Se eu não buscar, eu não chego lá. Então, o reino dos céus se constrói. Ele não acontece por acaso. Então, é a doutrina que nos consola pela fé, pela esperança. Mas temos que entender que Consolador consola a dor. Por quê? Porque nós entendemos o porquê da dor. Isso nos traz um consolo. Eu sei que eu me equivoquei e que sofro as consequências. Só que muitos, às vezes, imaginam que o Consolador não é consolador, é eliminador. Eliminar a dor? Como eliminar a dor? Quem vai eliminar a dor minha? Sou eu, através da correção dos meus atos, da diminuição dos meus equívocos. O Consolador nos dá esse entendimento e que nos consola na dor, mas não nos livra da dor, não nos isenta da dor. Ninguém virá e tomará a minha dor e levará. Não é Jesus que vem e carregará a minha dor e levará embora. A dor é minha, não é dele. A dor eu causei, não ele. A dor eu corrijo, não ele. Então, quando compreendemos, a dor fica mais suave. Compreendemos, isso é um consolo. Se duas pessoas cometeram um mesmo crime e as duas foram levadas à prisão pelo mesmo crime e estão com uma pena no mesmo tempo, um não entende, não aceita isso. Eu não fiz nada errado, muito embora tenha feito. Não fiz. Ele vai passar todos aqueles anos na prisão amargurado, violento. Não aceita aquilo de forma nenhuma. Aqueles anos de prisão pode multiplicar por 10, porque serão extremamente dolorosos para ele. O outro, mesma pena, mesmo tempo. Entretanto, compreendeu o erro que cometeu e aproveita essa permanência na prisão para compreender, estudar, melhorar, aprender a amar, aprender a servir. De repente termina o seu prazo de prisão, ele sai como se não tivesse permanecido todo aquele tempo. Por quê? Porque o aprendizado, o amor consolou aquela pessoa e fez com que a pena se tornasse mais suave. Estamos, portanto, aqui na Terra, nós também numa prisão. Como é que nós vamos encarar essa situação? Batendo nos outros? Brigando? Desesperado? Ou passaremos entendendo aquilo que aconteceu conosco, o mal que fizemos e a necessidade de irmos nos modificando ao longo do tempo? Então, o Espiritismo nos traz esse entendimento.
Quando falo espiritismo, não estou desprezando outras religiões, não, de forma nenhuma. Cada religião compreende de uma forma. Então, para irmãos de outras religiões, o Consolador é entendido de outra forma e é maravilhoso isso. Por quê? Porque na forma que eles entendem, o retorno de Jesus vai trazer a eles um consolo, uma alegria. Então, se entendermos que esse Consolador é a mensagem de Jesus consolando o nosso coração, não importa, eu sou protestante, eu entendo dessa forma, maravilhoso. Eu sou católico, entendo assim, maravilhoso. Não tem que definir, olha, esse é certo, aquele é errado. Na nossa visão, entendemos desse jeito, aceitamos, e isso me faz um bem enorme para um irmão de outra religião, da maneira que ele entende. É maravilhoso, faz um bem enorme a ele. Tudo bem, perfeito, maravilha. Continue assim. Então, Jesus está conosco. Doutrina espírita. Ela é presidida pelo Espírito de verdade. Um espírito que se comunica a Kardec, antes mesmo de começar a codificação. E, em outra oportunidade, nós traremos a nossa posição com relação ao Espírito de verdade, aquele que preside a doutrina espírita. A doutrina espírita é expositiva, nunca impositiva. A doutrina espírita respeita o livre-arbítrio de cada um. Cada um tem o direito de buscar, entender, vasculhar, aceitar, não aceitar. Cada um faz o que acha que deve fazer. Então, expondo o que eu entendo, a nossa doutrina espírita, o espírito de verdade, é Jesus depois de Jesus. Ou Jesus agora, aquele Jesus de 2000 anos atrás. Teremos oportunidade de falar muito de Jesus, de um Jesus antes de Jesus. Nós chegaremos lá sim. E é através da doutrina e das outras religiões também, que vamos entendendo cada vez mais, através dos ensinamentos que ela nos proporciona, tudo que ela deixa à nossa disposição, para que a gente pense, estude, vasculhe, analise, reflita, serve, não serve. Ela nos dá a oportunidade de aumentarmos cada vez mais esse caminho deixado por Jesus. E quando eu amplio o caminho, ao ampliar esse caminho, com certeza a verdade ficará cada vez maior. Esse é o objetivo do Consolador, que Jesus mandou e veio, no meu entender, veio e nos trouxe e continua nos acompanhando como sempre. Não é Deus. Jesus é humano como nós, amoroso, só que tão grande que a gente não consegue imaginar a sua grandeza. Então, é dessa forma que precisamos começar a buscar esse Jesus cada vez mais na nossa vida, em todas as oportunidades. Estamos aí com Miriam Lopes, Rosa Sanches, Sandra, prima Sandra, Selma, olha quanta gente. Então, agradeço a presença de vocês. As lives estão ficando gravadas no Instagram. Estamos passando também para o YouTube, a Intelitera, que é a editora dos nossos livros. Temos 2 livros e, como eu sou apaixonado por Jesus, quero entender esse Jesus hoje, nos dias de hoje, atual, um Jesus que está aí no nosso meio, em qualquer ambiente, é na faculdade, é na escola, é no trabalho, é na rua, no supermercado, não importa. Em qualquer local, nós temos 2 livros. Esses 2 livros, um é Caminhando com Jesus na Galileia, outro é Seguindo com Jesus na Judéia. Esses 2 livros têm o direito autoral, os direitos autorais, cedidos à Fundação Espírita André Luiz, Casas André Luiz, Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E a Intelitera, que é a editora, está colocando
no seu site, também no YouTube, essas reuniões que nós estamos tendo todas as semanas, tá? Na próxima vamos divulgar com um pouquinho mais de cuidado. Olha quanta gente. Olha, Viviane, Luci da Casa do Caminho, um abraço. Isilda Rodrigues, Miriam, de novo, Miriam, um abraço. Olha quanta gente. Então, agradecemos a todos vocês e vamos encerrar com prece. Vamos lá. Uma prece que traga para o nosso coração Jesus. Vamos lá. Fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente e na nossa mente Jesus. Ah, Jesus. Te agradecemos, Jesus, por tudo que você nos deixa, tudo que você nos orienta. Agradecemos por ser esse amigo tão zeloso, esse irmão tão companheiro, que está sempre conosco, para que a gente aprenda, devagar é verdade, mas que a gente aprenda sempre, e que ao seu lado possamos sentir que temos a capacidade de fazer muito mais do que estamos fazendo. Você, Jesus, que nos orientando, nos dá liberdade, porque você respeita e compreende também a nossa pequenez e nos empurra de leve. Vá em frente, filho. Siga melhor. Viu o que você fez? Será que está correto? Ah, esse Jesus tão amoroso, esse Jesus que nos emociona, esse Jesus que pacifica o nosso coração, esse Jesus que nesse momento pelo qual nós passamos, nessa pandemia, é um Jesus que está aí para nos dizer que vamos sair dessa, que precisamos ter cuidado, que precisamos ajudar, na medida do possível, servir sempre. Ah, Jesus, que nenhum de nós te esqueça em nenhum momento do nosso dia. Te agradecemos então, Jesus, por ter estado conosco nesse trabalho, na certeza de que continuará conosco para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Novamente, obrigado pela presença, Astor e todos aqueles que nos acompanharam. E que na semana que vem estejamos novamente juntos. Jesus no coração, álcool gel na mão. Um beijão para todos vocês. Fiquemos todos em paz e com muito cuidado, tá bom? E a vida vai seguir. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.